Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na cadeia de Orém. Quando, passado algum tempo, estivemos presos, a Jacinta, o que mais lhe gostava era o abandono dos pais, e dizia, com as lágrimas a correrem-lhe pelas faces: nem os teus pais, nem os meus nos vieram ver. Não se importaram mais de nós? Não chores, lhe disse o Francisco. Oferecemos a Jesus pelos pecadores. E levantando os olhos e mãozinhas ao céu, fez ele o oferecimento. O pai de Lúcia chamava-se Antônio dos Santos, que morreu em 1919. O tio Manuel Pedro Marto era o pai de Francisco e Jacinta, que morreu em 1957. O administrador era Artur de Oliveira Santos, que morreu em 1955. Mas continuando. E levantando os olhos e mãozinhas ao céu, fez ele o Francisco o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. A Jacinta acrescentou: é também pelo Santo Padre e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Quando, depois de nos terem separado, voltaram a juntar-nos em uma sala da cadeia, dizendo que dentro em pouco nos vinham buscar para nos fritar, a Jacinta afastou-se para junto de uma janela que dava para a feira do gado. Julguei a princípio que se estaria a distrair com as vistas, mas não tardei a reconhecer que chorava. Fui buscá-la para junto de mim e perguntei-lhe por que chorava. Por quê? Respondeu a Jacinta. Vamos morrer sem tornar a ver nem os nossos pais, nem as nossas mães. E com as lágrimas a correr-lhe pelas faces, disse ainda: eu queria sequer ver a minha mãe. Então tu não queres oferecer este sacrifício pela conversão dos pecadores? Disse a Lúcia. Quero. E com as lágrimas a banhar-lhe as faces, as mãos e os olhos, levantados ao céu, faz o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre, e a reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Os presos que presenciaram esta cena quiseram consolar-nos. Mas vocês, diziam eles, digam ao senhor administrador, lá é segredo, que lhes importa que essa senhora não queira? Diziam os presos. Isso não, respondeu Jacinta com vivacidade. Antes quero morrer. E então, nesta 12ª parte, em que a Lúcia faz para nós um retrato de Jacinta, ela mostra a Jacinta presa, a Jacinta separada dos seus pais. Neste momento, uma criança separada dos pais em lugar estranho poderia desconsolar-se, poderia começar a ficar com raiva ou a ficar desesperada. Mas o que vemos aqui? Pergunto a todos que me estão a ouvir: se isso acontecesse convosco, mesmo com a idade que temos, estaríamos assim, com este oferecimento como Jacinta fez? E como Francisco disse mesmo, não queres oferecer Nosso Senhor esse sacrifício? Não queres oferecer pela conversão dos pecadores? Ó meu Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores? Qual de nós, estando na cadeia, injustamente preso, porque os pastorinhos foram presos, injustamente, o que eles fizeram de mal? Qual o crime que eles cometeram? Eles não iam revelar o segredo, porque Nossa Senhora disse, não revelem o segredo. Mas vejam bem, qual é o segredo de Fátima? Eu às vezes penso que, para nós, fiéis leigos, o segredo de Fátima está tão aberto,
para nós percebermos está na vida dos três pastorinhos. Eu, pelo menos, à medida que eu vou lendo as memórias da irmã Lúcia, e quando li a primeira vez, esta já é a segunda ou terceira vez que eu leio, e agora estou a fazer esses vídeos para o meu canal do YouTube, eu faço-os porque eu penso que a mensagem de Fátima não foi efetivamente ouvida, especialmente por nós leigos. Eu não importo muito com o segredo que atinge a parte hierárquica da igreja, ou daquilo que o Papa fez ou deixou de fazer. Isto acho que para nós leigos, para nós que apenas somos fiéis católicos, precisamos nos perguntar: e nós? O que podemos fazer? E olhamos aqui para os três pastorinhos e vemos três crianças resolvidas a guardar um segredo, e ao mesmo tempo eu penso que elas são o próprio segredo. Elas, quando dizem: não, vamos oferecer isso pelo amor de Jesus, pela salvação dos pecadores, e depois a Jacinta começa a juntar mais isto, pelo Santo Padre. Quem é que aqui está a ouvir, a começar por mim, vai pensar numa altura de muito sofrimento, numa altura em que isto tudo está a dar errado, quem de nós vai pensar em oferecer por amor de Jesus, pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre? E as pessoas à volta deles, os presos, estavam assim. Isto foi, eu acho que a prisão dos três pastorinhos, ainda mais numa prisão que era de adultos, de outras pessoas de fora da idade deles, só mesmo Nossa Senhora para os protegerem nesses momentos em que são quase inadmissíveis, como aqui as autoridades daquele tempo foram capazes de colocar crianças no meio de adultos desconhecidos em celas de cadeia. Mas eles estavam preocupados porque Nossa Senhora falou-lhes um segredo. E às vezes penso, por que estavam tão preocupados com esse segredo? Será que haveria realmente um segredo no mundo das autoridades, naquele mundo, como já disse, que era o mundo da Primeira Guerra Mundial? Qual seria o segredo que eles estavam com medo que as crianças soubessem? Eu às vezes penso que não era tanto pelo segredo, mas se o segredo fosse algo que tivesse a ver com aquilo que estava a acontecer efetivamente e que não interessava às grandes potências, como viram no vídeo passado, o Papa, na altura, o Papa Bento XV, tentou de todas as maneiras que os povos se reconciliassem. E mesmo o Tratado de Versalhes, que criou cada mais inimizades entre as nações, e o Papa Bento XV disse, já antevia que aquilo era um acordo temporário. E tão temporário foi que depois veio a Segunda Guerra Mundial. E porque Nossa Senhora aparece a três pastorinhos em Portugal? Portugal tinha entrado na guerra. Na Primeira Guerra Mundial, Portugal tinha entrado. E foram muitos os portugueses que morreram nessa guerra. E Nossa Senhora, como uma boa mãe, veio falar com três crianças. E a dada altura, como sabem, no segredo de Fátima, a Senhora fala que essa guerra, a Primeira Guerra, ia acabar. Mas se não fizessem penitência e não fizessem aquilo que ela pedia para ser feito, que iria começar uma guerra ainda pior. Porque quando o mundo não faz penitência, quando as pessoas continuam a fingir que não há Deus, e naquela altura ninguém ouviu o Papa Bento XV, ninguém ouviu o Papa Pio X, aquele que foi antes do Papa Bento XV, ninguém ouviu os papas que depois vieram pela Segunda Guerra Mundial. Todos quiseram fazer tudo à maneira humana,
tudo conforme a vontade humana. E o que temos agora? As guerras acabaram? Os acordos entre as nações deram paz ao mundo? Eu não me lembro. Não me lembro, mas vocês podem dizer aí, fazer nos comentários. Houve algum período, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que não tivesse havido guerra em alguma parte do mundo? Eu acho que cada vez mais houve guerras e mais guerras. Uns supostamente por motivos justos, outros por causa das fronteiras, outros por causa da economia. As guerras continuaram. E agora, e atualmente? Quantas guerras se vê? As guerras acabaram? Os acordos só serão bem feitos quando houver realmente aquilo que o Papa, na altura, dizia para as nações que estavam em conflito. É preciso que haja muito mais do que simples acordos escritos. As pessoas têm que ver no outro a imagem de Deus. As pessoas têm que pensar que o outro não é apenas um ser humano, mas mais que um ser humano, tem alma. Tu também tens alma. Nós temos que dar depois contas a Deus. E por isso Nossa Senhora estava a dizer que muitas almas estavam aí para o inferno. Almas de pecadores. Porque naquela altura em que havia tanta mortandade, tanta gente a morrer nas batalhas, Nossa Senhora dizia que muitos mais estavam a morrer também, mas para sempre. Como dizia Jacinta, para sempre, para sempre. O que é para sempre? Para sempre. É para sempre. O corpo é por algum tempo. Um dia irá morrer. É uma verdade. Mas a alma, a morte eterna, essa não tem como se salvar. E Nossa Senhora não veio dizer, não veio dar soluções políticas. A mensagem e os segredos de Nossa Senhora de Fátima vão de ver. Não existem mensagens políticas. Fala apenas de conversão, de penitência, de oração, de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Percebam, eu estou a ler um livro muito interessante e muito intenso, que é A Vida de Jesus Cristo, escrita por Fulton Sheen, por aquele bispo americano. Eu aconselho a todos a ler esse livro. E a dada altura ele fala que Jesus fez aquela multiplicação dos pães, devem se lembrar. Multiplicou os 5 pães e 2 peixes e ainda sobraram 12 cestos com os restos. E na altura houve um problema. O povo, vendo que Jesus conseguia multiplicar o pão, multiplicar os peixes, queriam fazer rei deste mundo. Porque estavam mais interessados numa pessoa, num mago, alguém que lhe desse o que eles precisavam para a sua saúde física. Não se preocuparam com a mensagem de Cristo, enquanto Messias que vinha trazer a salvação do espírito, a salvação da alma. E hoje em dia é a mesma coisa. Muitas vezes estamos muito preocupados em salvar o nosso corpo, mas Nossa Senhora veio dizer que muitas almas estavam aí para o inferno porque não havia quem rezasse por estes pecadores. Isso quer dizer que a conversão das pessoas é uma graça. A conversão. E por isso eu leio aqui as memórias da Irmã Lúcia, no sentido de que cada um reflita exatamente como os pastorinhos viveram a mensagem de Fátima. E acho que nos pontos em que eles viveram, nós também podemos viver, porque podemos ajudar e podemos fazer o que Nossa Senhora pediu em Fátima,
Porque podemos muitas vezes oferecer as nossas dificuldades do dia a dia por amor a Jesus Cristo, pela reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria e também pelo Santo Padre. Sim, pelo Santo Padre. Nós precisamos rezar muito e é o que falta nos tempos de hoje. Este sacrifício e penitência de buscar em Jesus não aquele Salvador político, mas o Salvador, aquele que indicou como salvar a alma. Porque depois de perdermos este corpo, o que restar de nós dará contas e então o nosso estado será eterno, seja no céu ou no inferno. Foi isso que Nossa Senhora veio advertir aos 3 pastorinhos e a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.